Então agora Paulo vai explicar o que havia na igreja na ausência dele. 2 Coríntios 12, 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quem era o espinho na carne? Era um mensageiro de Satanás que estava dentro da igreja. Era um indivíduo enviado por Satanás para dentro da igreja. Ele diz: está um espinho na minha carne. É um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Veja, dentro da igreja havia um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Ele tramava contra Paulo, ele falava contra Paulo, ele falava contra a graça de Deus, e ele disse: isto para mim é um espinho. Um mensageiro de Satanás dentro da igreja. Por isso o meu cuidado, Paulo, quando eu disse: olha, Satanás entra pelo louvor, Satanás entra pela adoração, entra no show do palco, entra por pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão. Então Paulo diz aqui no versículo número 8: por causa disto eu pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim este homem. Versículo número 8, então 9, então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele disse: olha, estão falando de Paulo, tudo bem, mas eu sou carne, eu sou fraco. Agora, em mim há um poder. Esse poder está na tua vida, hein? Que é o poder de Cristo. Versículo número 10: pelo que sinto prazer até nas fraquezas. Olha, esse homem era um homem de um caráter extraordinário, mano. Hoje em dia, os ataques que estão aí diuturnamente, as pessoas perdem até a cabeça. Eu até sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu estava dando testemunho à igreja do que era o apostolado, para que a igreja voltasse a viver a graça de Deus. Ele disse: porque quando eu sou fraco, aquele espinho, aquele mensageiro de Satanás que me esbofeteava, que tirava a minha credibilidade, ele disse: mas quando eu sou fraco, aí eu descobri uma coisa, que aí é que eu sou forte. Então diga: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Olha o irmão do lado, olhos nos olhos e diga: tu és forte, tu és forte, porque o poder que está em você é o poder de Cristo, é um poder triunfante. Pastor, eu sempre ouvi dizer que o espinho na carne era uma doença. Não tinha nada a ver com, era um mensageiro de Satanás, era um demônio que atacava a verdade. Você vê como é que o inimigo faz. Você está fazendo a obra de Deus e ele semeou o joio à meia-noite, semeou dentro da igreja, a igreja estava voltando atrás. Paulo escreve uma primeira carta arrasado, e finalmente ele escreve uma segunda carta e recompõe a igreja. Então os falsos mestres estavam repetindo o que é costume desde Jesus. Jesus sempre diz: cuidado com os falsos mestres. Então, amados, coisas podem quebrar os nossos corações, podem se insurgir, podem tentar devastar, mas nós temos uma certeza: a igreja sempre será triunfante. 2 Coríntios 2, 12 a 14, assim: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Por que ele diz isto? Eu esperava Tito. Ele esperava notícias de Tito a respeito da primeira carta que ele havia escrito. Ele estava angustiado. Gente, uma igreja que foi criada pela graça, agora andando para trás, voltando para a lei, voltando para os falsos profetas. Como ele não recebeu notícias de Tito, ele disse: eu não tenho tranquilidade agora para ir pregar a outro lugar. Então foi para a Macedônia. Versículo de número 14: graças, porém, a Deus. Então ele conserta as coisas. Graças, porém, a Deus, que Ele sempre nos conduz
em triunfo. Então eu queria dizer isto a você, amado. Lutas todos teremos, dificuldades todos passaremos, obstáculos muitas vezes surgem, intempéries diabólicas, mas não tema, você será sempre vitorioso. Sempre vitorioso. Sempre vitorioso. Então, isto é muito encorajante, especialmente se você está cansado, se você está enfrentando adversidades, se você tem lutas constantes, se você, quem sabe, algum entre nós está com uma síndrome de burnout, já explodiu, já deu o que foi possível dar, ou alguém desencorajado, ou desanimado, ou com o coração quebrado, isto é humano. Quem sabe alguém até sofrendo autocomiseração, pessoas se sentindo vítima. Amado, você sempre será conduzido em triunfo.